Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo esse canal de Espiritismo e Renovação. É com muita alegria e satisfação que recebo aqui os irmãos e as irmãs. Sintam-se todos muito bem, que a gente consiga aproveitar essa oportunidade de estudo e de fazer também a divulgação do bem. Fica já o convite para deixar o curtir, também para compartilhar esse conteúdo, né? Se inscrever no canal e ativar as notificações. São formas de levar o Espiritismo adiante e principalmente de fazer com que todos nós possamos refletir e melhorar também as nossas decisões, conhecendo mais a nós mesmos, ao nosso mundo, ao universo, Deus e as forças, né, as leis que nos governam. Também existe, né, nesse canal palestras, né, além desse presente estudo, que é o estudo do Livro dos Espíritos. A gente está estudando a respeito da escala espírita, né, as diferentes ordens, né, conforme a moralidade, intelectualidade, né, que cada um de nós vai alcançando. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura do Livro dos Espíritos. Então, chegando na questão número 101, o Livro dos Espíritos nos fala sobre a terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Bom, parando já nesse termo, né, é interessante achar e avaliar que, por exemplo, né, que nem diz ali, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Porque isso é uma peculiaridade, né? Porque existem espíritos de fato muito inteligentes, né? Mas o mal sempre é limitado. Deus não permite que o mal campeie, né, totalmente livre, né? Apenas o bem pode alcançar proporções gigantescas. Então, Deus, né, que é a inteligência suprema, ele sempre vai fazer com que os espíritos, né, não consigam, digamos assim, cometer, entre aspas, injustiças, né? Porque uma vez que pode acontecer algo no mundo, esse algo ele só é permitido que sofra determinada pessoa ou determinada comunidade se houver, né, algum tipo de resgate implicado, né? E é interessante, né, porque justamente por ter esses espíritos a intuição de Deus, mas não compreendem, né? Isso também explica bastante coisa, ou seja, porque justamente o afastamento da ideia de Deus, né, isso faz com que a gente se distancie, né, como diz o Haroldo Dutra Dias, né, no seu canal, também é muito interessante, do nosso DNA divino. Ou seja, quanto mais a gente se afasta desse ideal, né, que Deus representa de justiça, de bondade, de caridade, da potência máxima de todas as virtudes, a gente se desvinculando disso, a gente acaba muitas vezes se vinculando às coisas mundanas, né? As coisas imperfeitas, ficando, digamos assim, mais acessível, né, às forças que podem nos desvirtuar.
Então, esse convite, né, de amar a Deus, né, sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, é a chave, né? Porque uma vez que a gente ama a Deus, né, a gente, se legitimamente amar a Deus, não tem como nós fazermos mal ao nosso próximo, né? Porque a gente pensando em Deus, né, enquanto fonte de amor, de perdão, de caridade, de tudo aquilo que o Cristo nos trouxe, porque entendendo e agindo de acordo, automaticamente, né, a gente se conectando com esse manancial divino, as coisas vão acontecer para o bem em nossa vida. A gente pode também lembrar de uma frase também muito conhecida, né, de buscar primeiramente as coisas divinas, né, e todo o restante será acrescentado. Ou seja, por mais que existam dificuldades no mundo, ao buscar esses valores imperecíveis, né, onde as traças não roem, né, e os ladrões não roubam, a gente está desenvolvendo os valores, né, do espírito, e é isso que vai nos dar, digamos assim, aquele sentimento de felicidade, de pertencimento a uma família espiritual, né, saudável. E tudo isso vai proporcionando uma caminhada no bem, uma caminhada que a gente consegue, digamos assim, verificar uma qualidade, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber nas colheitas, né? Porque a gente pensando, né, de amar a Deus, de amar o nosso próximo, né? Porque não fazendo nada de ruim para esse próximo, né, digamos, por reflexo da lei de causa e efeito, automaticamente a gente começa a perceber que as nossas colheitas começam a melhorar. Então tudo começa a ficar, digamos assim, mais claro. Quanto mais a gente segue as leis divinas, né? Quanto mais a gente ama o nosso próximo, né? Tudo que a gente faz para o próximo, na prática, a gente faz para nós mesmos, né? Então, na verdade, o mal, quando se faz ao próximo, não é ao próximo que se faz, a gente está fazendo para nós mesmos. Porque o peso disso na consciência vai ficar sempre latente. Pois bem, continuando. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Isso aqui também é bastante interessante, porque eventualmente grandes verdades podem surgir, né? Mas, por outro lado, né, não tem como manter um padrão, digamos assim, para enganar, porque em algum momento, o que nem diz ali, o caráter vai ser revelado pela linguagem. Então, em algum momento, quando tiver uma ideia, por exemplo, ruim, né, mais tenebrosa, trevosa, por exemplo, a questão da vingança, a questão de não perdoar, uso de drogas, né, pela questão, por exemplo, das obsessões, que a gente sabe que tem vinculação com isso, ideias relacionadas, por exemplo, ao aborto, todas essas ideias que podem nos ser infundidas, ela tem esse caráter, esse denotamento de que o espírito ele é realmente atrasado. Então a gente tem que estar sempre observando, né, conforme já dizia Jesus, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? E aí são os frutos, né, que essas pessoas, esses espíritos, enfim, né, porque na verdade somos nós, a gente consegue ver através disso. E a questão, né, da aflição, né,
Isso é bastante peculiar, porque na verdade esses irmãos e irmãs, né, que estão nessa ordem, né, eles acabam sendo aflitos, porque eles são massacrados, né, como diz ali o livro, né, dos espíritos, eles são massacrados pela inveja, pelo ciúme. E como é que a pessoa vai estar em paz se ela vê alguém prosperando e ao invés de se alegrar com isso, ela sente uma inveja, ela sente ciúme? Como é que um coração, né, ele vai poder estar leve quando está com esse tipo de sentimento, né? Porque justamente a inveja tem a ver com a percepção de algo que nós não temos, de que algo que nos falta. Só que aí vem justamente o convite, né, de Jesus, do nosso mestre amigo, né, que, que uma vez que a gente tome para nós, né, os seus ensinamentos, o seu fardo ele é leve, né? Ele é fácil de carregar, porque apesar de ser difícil, né, cumprir, digamos assim, as orientações de Jesus, né, do perdão, da benevolência, da caridade, enfim, tantos e tantos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, né, e a própria lei maior de amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Apesar disso realmente não ser fácil, né, perdoar os inimigos, ainda assim, como a colheita disso vai ser excelente, o mundo vai nos trazer dificuldades. Vai, isso é fato. Estamos no mundo de expiação e provas. Mas ao mesmo tempo que essas dificuldades irão vir, a gente seguindo, né, dentro das nossas possibilidades, a lei divina, porque uma vez que somos imperfeitos, em algum momento vai ocorrer algum tipo de falha, mas via de regra, por a gente estar se esforçando, a colheita logo ali na frente, né, vai ser boa. Seja nessa ou nas próximas encarnações, nós vamos ter bons frutos. E por isso que o fardo, né, a carga que a gente vai ter sobre os ombros é leve. Porque vão existir sofrimentos no mundo, né, que são inerentes à vida, né, mas a gente não vai ter o desespero na decorrência desses sofrimentos. Ao passo que a gente estando no outro, digamos, no outro viés, né, do egoísmo, do orgulho, de pensar apenas em si, situações como inveja e ciúme vão estar presentes. Porque é justamente isso, como uma pessoa pensa apenas em si, né, ela acaba caindo nesse viés que o mundo dá da competição. E por lógica, sempre vão existir pessoas que estão, né, num patamar parecido com o nosso, pessoas que vão estar num patamar inferior em algum aspecto, e em outro vão estar de forma adiante ou muito adiante, né? Seja, por exemplo, na realização, na força física, na compreensão de uma determinada área do estudo, na própria questão do entendimento das leis morais e também de conseguir praticar essas leis morais. E aí, se a pessoa ela é muito cheia de si e se entende como a melhor pessoa do mundo e busca querer ser assim, né, digamos, digamos de forma ilusória, né, não aceitando humildemente a sua condição humana, de que todos somos iguais perante Deus, e aí nessa pseudo-localidade, né, de superioridade, isso vai produzir sofrimento, porque não tem como não produzir, porque a pessoa vai visualizar pessoas, isso é fato, sempre vão existir pessoas que estão melhor do que nós, mas ao invés de a gente se entristecer com isso, como nos coloca aqui a espiritualidade superior, a gente poderia utilizar isso como motivação, como combustível para a gente tentar melhorar, né? A própria questão do Sinédrio na época do Cristo, né? O Cristo foi muito perseguido. E autores espirituais, se não me falha a memória, a Amélia Lemos, através da psicografia do Divaldo Franco, comenta que Jesus, quando estava aqui encarnado, ele por ser, né, o irmão mais velho, o irmão que percorreu a jornada de iluminação e em contato com Cristo, os espíritos, né, que estavam encarnados naquela época, né, nossos irmãos ali,
eles sentiam ou um amor extremamente profundo por ele, justamente por, sabe, por contemplarem aquela energia do bem, por estarem, digamos, naquele magnetismo amoroso, mas, né, ao mesmo momento, outros irmãos tinham um ódio ferrenho por ele. Por quê? Justamente por isso, por perceber essa diferença espiritual, verem que ele está acima e que não é possível alcançar num curto prazo, né? Só essas percepções ficam ainda mais claras, né, depois, quando há a desencarnação, né? Porque aí fica mais notório perceber o nível de intelectualidade, de moralidade dos espíritos. E justamente, muitas vezes, por despeito, né, ao Cristo, aos ensinamentos, e principalmente porque essa é a novidade, né, porque ele falava e cumpria fielmente o que era dito. E tanto foi que aí Cristo acabou sendo perseguido, né, porque na época, né, os religiosos, eles se sentiam ameaçados com o que o Cristo trazia. Pois como espíritos, né, tão rudes, né, aceitariam, não, todos somos iguais perante Deus. Se vigia, e infelizmente para muitos irmãos ainda vige, o sentimento de superioridade, de achar que é melhor porque nasceu numa família rica ou porque tem determinada cor de pele, né? São coisas que não fazem nenhum sentido. Mas imagina há 2000 anos atrás. Então, aqueles ensinamentos que vieram trazer libertação, né? Jesus falava aos pobres de espírito, né? Ou seja, não no sentido de não ter conhecimento, de não ter intelectualidade, mas de serem pessoas simples, de serem pessoas humildes, né? De não quererem ser mais do que realmente são, né? E tudo isso vai trazendo o quê? Vai trazendo a paz do espírito, vai trazendo uma leveza para a vida. A gente começa, né, a perceber que daí as encarnações, elas são para quê? Elas são para o desenvolvimento de valores, né? Como, por exemplo, o trabalho, a honestidade, a benevolência, né? A gente pode pensar em várias questões que são importantes, né? A caridade, né? Tanto, principalmente, né, tem, claro, é importante a caridade material, mas também a caridade moral, né? De a gente ajudar os nossos irmãos, de proporcionar daqui a pouco, né, frente a uma ofensa, o silêncio, o perdão, enfim, a pessoa ter uma serenidade perante a vida, a pessoa aprender na questão da reflexão, a questão da justiça, né, que daí envolve uma série de coisas, como não dar falso testemunho, da pessoa no dia a dia se portar de forma correta, da pessoa também saber utilizar bem, né, os dotes, né, as capacidades que lhe são lhe dadas no mundo, porque muitas vezes a pessoa tem uma condição melhor, digamos assim, em decorrência de ser, por exemplo, herdeira de grandes valores. Então, erroneamente, a gente pode se achar que por ter uma grande riqueza nós somos melhores do que os outros, e na verdade não, isso é um empréstimo de Deus que deveria servir para induzir, digamos, o desenvolvimento social. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa utiliza aquilo exclusivamente para si, né? Não pensando, enfim, em fomentar o desenvolvimento, o progresso, os avanços que todo mundo poderia ter. E aí a pessoa, de forma exclusivista, né, utiliza o recurso apenas para si. Mas, conforme a nossa moralidade vai evoluindo, a gente já não consegue mais viver assim. Tem um trecho que eu acho muito interessante da Revista Espírita, né, que eles comentam justamente sobre essa questão, né, da riqueza, sobre a questão, né, de como funciona aquela sociedade. E é bem interessante a reflexão, porque diz assim, existem diferenças, digamos assim, existem pessoas que têm mais recursos financeiros e outras pessoas têm um pouco menos, mas que a ninguém faltava o necessário, ou seja, tem saúde adequada, tem estudo, tem moradia, tem investimento, né? Porque os mais abastados, né, não conseguiriam dormir sabendo que ao seu lado um irmão, uma irmã poderia
jazer ali, estando com fome, estando com frio, passando qualquer tipo de dificuldade. Então é justamente esse amor, né, essa amenidade, né, de saber que, né, de conseguir amenizar as más tendências, vai fazendo com que no mundo real, do dia a dia, ações vão sendo tomadas no caminho do bem, né? Porque não adianta, né, novamente, não adianta o discurso, o estudo, se não estiver acompanhado de ações, né, de coisas práticas no dia a dia. Pois então, continuando e para poder finalizar essa parte, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros, e, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Pois bem, a espiritualidade fala assim em punição, né? Mas a gente tem que entender, né, do contexto que foi escrito o Livro dos Espíritos, mas é aquela questão, uma vez que existe uma colheita, né, uma colheita, enfim, complicada, difícil, enfim, fica essa ideia, digamos assim, da punição. Mas na verdade é uma consequência, ou seja, eu faço algo, eu lanço algo ruim, esse algo ruim volta para mim. Claro, como aquilo produz uma dor, dependendo do caso, muito forte, a pessoa diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu joguei pedra da cruz, porque a pessoa sente que está sofrendo e sente que está sendo punida. Mas, na verdade, né, essa é a forma, né, que Deus fez para que a gente não seja, digamos assim, cego ao sofrimento do nosso irmão. Porque a gente faz uma coisa ruim, faz 2 coisas, faz 3 coisas e não se, né, enfim, não é, digamos assim, atacado por aquilo, não percebe o sofrimento que está causando ao próximo e faz mais uma, e mais 5, e mais 10, e mais 20. E, enfim, chega num momento, né, que os mecanismos, né, do amor acabam se esgotando, né? Porque Deus sempre possibilita, né, ele não quer, digamos, punir ninguém. Ele dá várias oportunidades para que a pessoa possa aprender as coisas, digamos assim, de forma amena, né, de forma suave, pelo jugo leve, pelo caminho do amor. Mas a gente, por ser justamente muito resistente e não admitir esses erros, né, aí vem justamente aí o caminho da dor, né? Uma situação que pode acontecer, né? Por exemplo, quando um grupo, né, de encarnados faz muito mal para outro grupo de encarnados, é comum que daí na próxima encarnação tu renasça naquele outro grupo. Ou seja, é justamente porque uma vez que tu está sendo, né, persistente no mal e tu não consegue enxergar, né, o teu irmão, a tua irmã, né, como um ser humano, enfim, que não há diferença em essência, né, porque todos somos seres humanos. Apesar de uns estarem mais evoluídos em algum aspecto da intelectualidade, de estarem mais evoluídos moralmente, na essência somos iguais, né? Todos fomos criados no mesmo patamar e lá no final chegaremos também no mesmo destino. Mas durante o caminho, durante o processo, existem diferenças e não tem problema nisso. Porque a gente não é feito para ficar se comparando uns com os outros. A ideia é que cada um cumpra a sua jornada, faça o seu desenvolvimento, né? Então, se uma pessoa tem muita dificuldade em perdoar, é um valor diferente da pessoa que daqui a pouco ela por exemplo, não vê como relevante a questão do trabalho, né? Como também vai ser diferente de uma pessoa que daqui a pouco tem um mau hábito de sempre estar fazendo fofoca, realizando falso testemunho, enfim, mentindo, né? Para ser mais direto. Então são valores que cada um de nós precisamos desenvolver, né? Valores bons de sermos honestos, corretos, justos, empáticos, benevolentes, né? De percebermos que todos somos iguais. E aí não faz sentido a gente ficar se comparando, né? Porque, enfim, tenho um aspecto que eu estou melhor, em outro aspecto eu não estou tão bem. Daqui a pouco
Eu me dediquei muitos e muitos anos ao campo, por exemplo, da psicologia ou da medicina, e um outro irmão se dedicou, por exemplo, aos cálculos da engenharia, e ele tem conhecimento nessa área, e nós não temos conhecimento em outras áreas, né? Só que ao invés de a gente se alegrar e tentar aprendermos uns com os outros, a gente entra num modo de competição, né? Que infelizmente é muito latente hoje no mundo. A gente querer comparar corpos, né? Gerando sofrimento, querer comparar riquezas, né? Quem é mais ou menos rico, gerando sofrimento. O tempo todo, né? O ser humano se medindo e causando adoecimento psíquico, né? Quando a gente poderia, sim, nos auxiliarmos, né? E olharmos, né, nós mesmos e os nossos irmãos como irmãos em jornada. E em vez, né, também eu achei muito interessante, o Haroldo Dutra Dias comenta isso, porque um espírito que já é superior, ele não olha para um irmão que está um pouco, né, aquém, que ainda está, né, enfim, está evoluindo, ele não fica olhando assim, isso aí está muito atrás de mim. Na verdade, o raciocínio seria, bom, ele é igual a mim, só está faltando questão de tempo, né? Da mesma maneira que a gente pode olhar uma criança, a criança está lá, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental, e a gente daqui a pouco já terminou a faculdade. Não faz muito sentido a gente olhar para a criança e olhar, isso aí tá como se ele fosse, digamos assim, em essência inferior. Não, na verdade, com o passar do tempo, ele pode chegar tranquilamente onde nós já chegamos, né? Porque somos seres humanos. Só que ao invés de pensarmos dessa forma, a gente gosta de se categorizar, acharmos que somos em essência melhores, que a nossa religião é melhor, que a maneira como a gente resolve as coisas é melhor, né? E na prática, a gente deveria, né, digamos, focar na nossa caminhada, né, fazendo o bem, né, seguindo a lei de Deus e não entrando, digamos, entre aspas, nesse jogo, né, porque a vida acaba funcionando quase como se fosse um jogo, em que há uma competição desenfreada, como se no final fosse ter um ranking de quem chegou mais longe, de quem ficou mais para trás, e que, né, e na verdade a vida não é isso. A vida não foi feita para ser dessa forma. Ela foi feita para que a gente aprenda aquilo que de fato é necessário, e conforme eu falei antes, cada pessoa tem a sua jornada evolutiva, tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos, e a gente deve, no caso, né, vencer realmente a si mesmo, né? E se eventualmente olha para um irmão, para uma irmã que tem boas qualidades, que isso sirva de combustível para melhoria. E não para ter a inveja ou o ciúme, né, conforme diz ali, né? Porque a gente deve justamente ver esse aspecto. Ó, que legal, aquele irmão já desenvolveu isso, eu também gostaria de desenvolver, né? E aí é uma possibilidade de a gente incrementar, de a gente melhorar, né? Mas então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo até esse instante estudando. No nosso próximo estudo, vamos ler então as classes em si, né? Por exemplo, a 10ª classe, a 9ª classe, enfim, que daí são categorizados efetivamente os espíritos. Aqui a gente está falando de características gerais, né? Questão da inveja, do ciúme, de tentar influenciar, né, sejam encarnados ou até desencarnados para o mal, né? Características gerais desses espíritos. A questão da ignorância, do orgulho, do egoísmo, né? De se infelicitar, de corroer, né, quando algo bom está acontecendo para o outro. E que a gente possa, né, da mesma maneira que a gente olha para si mesmo e deveria tentar pensar que, bom, eu tenho falhas, tenho virtudes, vou tentar melhorar, que também a gente possa ver o outro e essa pessoa, digamos assim, aceitando auxílio, a gente podendo auxiliar, que, enfim, que bom, que a gente também possa auxiliá-la de forma bondosa, como o próprio, digamos, o Cristo fez para conosco, né? Claro, dentro dos nossos patamares, né, evidentemente, mas que a gente possa, né, sempre contribuir, pois Jesus já dizia, toda vez que a gente faz algo de bom para um desses pequeninos do mundo, é como se tivesse feito para mim. Então, né, fica esse convite, né? Em vez de nós queremos nos julgarmos e nos massacrarmos, que a gente tente, de fato, auxiliar. Então, com esse espírito,
né? A gente faz agora o encerramento do estudo, rogando a Deus para que sejamos abençoados, que a gente possa ter parcimônia no dia a dia, tomar boas decisões e que a espiritualidade amiga sempre esteja conosco e nos intuindo para o bem. Que assim seja.